Então, olha só que história. A cidade de Nova York está processando as maiores redes sociais que existem. Mas e se essa briga toda não for exatamente sobre tecnologia? E se for, na verdade, sobre uma coisa que se repete, sabe? Geração após geração. Vamos dar uma olhada nisso para entender melhor. Para a gente conseguir desembolar essa história, a fonte que a gente está analisando parte de uma premissa bem direta. É essa aí. Jovem faz merda. Parece até piada, né? Mas o que isso tem a ver com um processo judicial gigantesco lá em Nova York? É exatamente aí que a coisa começa a ficar bem interessante. Ok, vamos começar pelo começo, né? Pelos fatos. A cidade de Nova York resolveu abrir um processo enorme contra as redes sociais. E olha, a acusação não é pouca coisa, não, é bem séria. E quando a gente fala em enorme, não é exagero. Dá uma olhada nesse número. 327 páginas. É isso mesmo. É um documento desse tamanho, cheio de acusações contra gigantes como a Meta, o Snap, a ByteDance. Ou seja, dá pra ver que a cidade não tá mesmo pra brincadeira. Tá, e qual é o ponto central dessa acusação toda? Basicamente, a gente tem dois lados aqui. De um lado, Nova York alega que existe uma crise de saúde mental entre os jovens e que isso está sendo alimentado pelas redes sociais. Eles citam até comportamentos de risco, tipo o tal subway surfing, que é surfar nos trens do metrô. E do outro lado da moeda, a acusação de que as plataformas criam algoritmos de propósito para viciar, sabe? Colocando o engajamento, o tempo de tela acima da segurança da molecada. Bom, essa é a história oficial do processo. Mas agora a gente vai virar a chave e olhar para a perspectiva da fonte que a gente está analisando. E a visão dela é a seguinte: para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa, primeiro, dar uma olhadinha no passado. E olha, o passado parece contar uma história um pouquinho diferente. E o principal contra-argumento que essa fonte traz é bem simples, na verdade. Esse tipo de comportamento perigoso, que está lá no meio do processo, não foi inventado agora com a internet. Longe disso. Ele já existe, ó, há décadas. E não é só um argumento solto, não. Tem evidência histórica. Vamos percorrer essa linha do tempo juntos. A gente volta para 1988. Já nessa época, tinha notícia no Brasil sobre surf ferroviário, uma moda que veio lá dos Estados Unidos. Aí a gente pula para 2009. Pensa bem, isso é antes do boom do Instagram, do TikTok, e já existiam casos fatais documentados de gente surfando em trem. E agora, hoje, esse mesmíssimo comportamento vira um dos pilares do processo em Nova York. Então a pergunta que a fonte deixa no ar é: se o problema existe há tanto tempo, será que a culpa é mesmo da tecnologia de agora? Fica a reflexão. E esse questionamento nos leva para um argumento ainda maior que a fonte desenvolve. A ideia de que essa briga não é só sobre tecnologia. Na verdade, seria só mais um capítulo de uma história que se repete sempre, o famoso pânico geracional. É engraçado, né? Como a história parece se repetir. Pensa na geração da TV. O que eles ouviam? Essa TV está apodrecendo o seu cérebro. Larga esses desenhos e vai brincar na rua. Agora pula para a geração da internet. O discurso é: a internet está causando uma crise de saúde mental. Larga esse videogame e vai brincar na rua. Percebe? A tecnologia muda, mas o discurso, o pânico da geração mais velha, parece que é sempre o mesmo. E para deixar essa ideia bem clara, a fonte usa uma analogia, assim, muito boa e com bastante humor. É como se a gente imaginasse um pai lá da Idade da Pedra reclamando do filho, falando: Poxa, essa molecada só quer ficar aqui perto do fogo, quentinho e seguro, ninguém quer mais sair para caçar dinossauro. É uma forma engraçada de mostrar que toda geração se adapta às ferramentas que tem, né? E a geração mais antiga quase sempre olha para essa adaptação e vê como, sei lá, preguiça ou uma falha de caráter. E, no fim das contas, a essência do argumento é essa aí. O que uma geração enxerga como uma crise, por exemplo, jovens socializando mais online do que na rua, a nova geração pode ver simplesmente como, bom, uma adaptação ao mundo que eles vivem. É uma mudança de paradigma. E essas mudanças, historicamente, sempre geram atrito. Ok, então se o argumento é que não é sobre a tecnologia, por que raios alguém escreveria um processo de 327 páginas? Bom, a fonte que a gente está analisando aqui tem uma teoria, digamos, bem mais política para isso. E a teoria da fonte é bem provocadora. A alegação é de que esse processo todo, na verdade, não seria sobre saúde mental. Ele estaria usando essa preocupação legítima como uma espécie de fachada para uma outra coisa, uma batalha puramente política. Mas por que alguém faria isso? Segundo a análise da fonte, a lógica seria a seguinte: certos grupos políticos estariam perdendo o que eles chamam de guerra da informação na internet. Eles simplesmente não conseguem mais controlar a narrativa do jeito que controlavam na era da televisão. Então o que eles fazem?
O processo seria uma maneira de atacar diretamente essas plataformas para tentar, de alguma forma, retomar esse controle perdido. No fundo, seria uma tentativa de voltar a um tempo que não existe mais. Pois é, no fim, a gente chega numa encruzilhada, com duas narrativas completamente diferentes para explicar a mesma coisa. De um lado, a gente tem a história de uma emergência de saúde pública. Do outro, a de uma manobra política. E aqui fica muito claro esse contraste. A visão do processo fala de uma crise de saúde mental moderna, causada por uma tecnologia viciante e que precisa de uma ação legal para proteger os jovens. Já a visão da fonte diz que não, que isso é só o capítulo mais recente de uma história bem antiga de pânico entre gerações e que, na verdade, é um movimento político para controlar o fluxo de informação. Duas visões de mundo. E é com essa pergunta que a gente encerra. Estamos diante de uma crise real, causada por uma tecnologia nova e perigosa? Ou será que a gente está só assistindo ao mesmo filme de sempre, o eterno conflito de gerações, só com um novo roteiro? A resposta provavelmente não é um simples sim ou não. Mas entender que existem esses dois lados da história já é o primeiro passo para a gente poder pensar sobre o assunto com mais profundidade. Porque o que está em jogo aqui vai muito além de um processo.